E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu, professor Gonzaga, vamos para o nosso próximo segundo bloco, né? Trabalhando os crimes contra a fé pública. Agora vamos falar sobre, os crimes em espécie, começando, a trabalhar o crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. Um crime muito importante, um tipo penal um pouco extenso. Então vamos trabalhar com muito cuidado aqui, ponto a ponto, os elementos do tipo, enfim, tá? Então lá no artigo 289 fala assim, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, certo? Então já que já você está fabricando a contrafação, Você está alterando, é uma alteração mesmo, Já falamos sobre isso, que é o âmbito da imitação da verdade, lembrando lá dos requisitos, Então falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, Reclusão de 3 a 12 anos e multa, Você observa que é uma pena pesada, a pena do crime de moeda falsa, Então não é leve, tá? Então é um crime de elevado potencial ofensivo, tá bom? Com relação à classificação, que eu gosto sempre de trabalhar, Primeiramente, o crime de moeda falsa é um crime simples. Por que um crime simples? Porque tutela o único bem jurídico. Qual bem jurídico, professor? A fé pública, A fé pública. Essa fé pública aqui, no âmbito do crime de moeda falsa, é nada mais que o que? A confiabilidade das pessoas, da sociedade, em relação à moeda, Seja a moeda de curso legal aqui no Brasil ou a moeda de curso legal no exterior, tá? Então isso é muito importante. No outro ponto, é um crime comum, Em regra, o crime de moeda falsa é um crime comum. Vamos estudar o parágrafo 3º, do artigo 289, que ali naquela situação nós temos um crime próprio, Que aí é uma pessoa que trabalha no estabelecimento bancário, financeiro, vamos falar sobre isso, tá? Além disso, o crime de moeda falsa é um crime formal, ou crime de consumação antecipada, ou também chamado crime de resultado cortado, tá? Então, o crime de moeda falsa é um crime formal. Por quê? Para a sua consumação, não exige a ocorrência de um resultado naturalístico. Então, não é necessário nem sequer que a moeda circule, tá? Só o ato de falsificar a moeda, alterando ou fabricando-a, o crime já estará consumado, certo? É um crime formal, tendo em vista que para a sua consumação não é necessária a ocorrência do resultado naturalístico, tá bom? Isso é muito importante também. Além disso, trata-se de crime de perigo concreto. Crime de perigo concreto. Aí é que entra aquele requisito do dano potencial. Então, se eu tenho uma falsificação grosseira, não há um perigo ali concreto, Eu não tenho, pelo menos para tipificar o crime, por exemplo, moeda falsa, que nós estamos trabalhando aqui, não configura esse dano potencial. Como vimos, pode configurar o crime de estelionato, mas não vai configurar aqui o crime de moeda falsa, tá? Então é um crime de perigo concreto. Além disso, é um crime de forma livre, ele pode ser praticado de qualquer maneira, tá? No outro ponto, é um crime comissivo em regra, exige uma ação, um agir, tá, por parte do agente. Trata-se, claro, de crime não transeunte. Então, se é um crime não transeunte, ele deixa vestígios, Ele não transita, ele deixa vestígios. Então, se é um crime que deixa vestígios, é imprescindível, tá, a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto, tá? Então, se deixa vestígios, o exame de corpo de delito é imprescindível. Óbvio, que na impossibilidade de realização desse exame, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, Isso está inclusive no Código de Processo Penal, beleza? É um crime instantâneo, Tem um momento exato da sua consumação, Vamos trabalhar isso. É um crime unissubjetivo, também chamado unilateral ou de concurso eventual. Por quê? Ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Então é possível o concurso de pessoas, o concurso de agentes, tá? Mas ele pode ser praticado por uma única pessoa, não tem problema nenhum. O crime estará caracterizado. E além disso, é um crime plurissubsistente em regra, por quê? Cabe o fracionamento da conduta. Então, se é possível fracionar a conduta, óbvio, caberá nessa hipótese a tentativa. Então, é possível a conduta tentada, tá? Pessoal, então vamos falar aqui, já analisando
o tipo penal. Nós temos aqui o objeto material, né, do crime. Então já falamos sobre o bem jurídico, né? Temos aqui o bem jurídico, que é a fé pública, né? Que nada mais que a confiança na moeda, né, que circula no nosso país, tá? Então, os sujeitos é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Então isso é importante. Sujeito ativo. Com relação ao sujeito passivo, o sujeito passivo no crime de moeda falsa, nós temos o sujeito passivo imediato e o sujeito passivo mediato, tá? Então, o sujeito passivo imediato e o sujeito passivo mediato. Então, quem é o sujeito passivo imediato? Se nós temos como bem jurídico tutelado a fé pública, né? A fé pública, então já podemos concluir que o sujeito passivo imediato, né, do crime de moeda falsa nada mais é que o Estado, tá? O Estado. Então, o Estado é o sujeito passivo imediato no crime de moeda falsa. Lembrando que em todos os crimes, o Estado sempre vai ser sujeito passivo mediato, mas em alguns crimes ele é sujeito passivo imediato mesmo, tá? Já o sujeito passivo mediato, nós temos a vítima, que pode ser uma pessoa física, né, que suportou prejuízo ali, ou uma pessoa jurídica, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica. Então isso aí também super importante. Pessoal, vamos analisar agora o tipo penal, né? Então lá, se você for analisar os verbos, fala falsificar, né? Então o verbo aqui, nós temos uma falsificação. Aí ele explica, fabricando-a ou alterando-a, né? Então essa falsificação é mediante a fabricação ou a alteração, tá? Então a fabricação ou alteração são as formas de falsificar, né? Aí previsto no tipo penal. Então, quando fala da falsificação, na falsificação o agente ele literalmente ele produz, ele cria a moeda, né? Então, quando fala aqui da fabricação, a fabricação nada mais é que a chamada contrafação, tá? Então, quando eu falo o ato de fabricar, criar, nada mais é que o ato de contrafazer, né? Uma contrafação aqui, certo? Do crime, beleza? Então, tem uma contrafação. Já a conduta de alterar, né? Alteração, o agente ele nada mais que ele modifica uma moeda verdadeira, né? Então ele pega lá uma nota de R$2 e transforma numa nota de R$20, né? Então não me pergunto como é que é isso, mas eles podem fazer, né? E se isso for feito, nós temos uma conduta, né, de falsificação mediante a alteração, né? Então a falsificação pode ser aqui na moeda falsa mediante a fabricação, que nada mais é que a contrafação, que é o ato de criar a moeda, como também a falsificação pode ser através da alteração, que nada mais é que a modificação de uma moeda verdadeira, tá? Então isso aí também é muito importante. Outro ponto aqui, pessoal, que nós temos que trabalhar é em relação ao objeto material, né? Então o objeto material, ele fala aqui de moeda metálica, né? Moeda metálica ou papel moeda. Então pode ser tanto a moeda metálica mesmo, aquela moedinha que a gente mal vê hoje em dia, né? Moeda de 50 centavos, moeda de R$1, né? Há muitos anos atrás existia a moeda de 1 centavo, né? A moeda de 5 centavos, você nem vê mais, uma moeda de 10 centavos. Cada dia é mais difícil você ver, né? Moedas, né? Geralmente as pessoas usam muito cartão de crédito, e quando tá com uma nota na mão é nota de 20, R$50, até nota de R$10, 5 não é tão simples você encontrar, né? Tá? Pode ser que na mão do aluno a nota de R$5 seja corriqueira, né? Professor, nota de 2 e 5 é comigo mesmo, né? Já teve um aluno que falou isso pra mim, né? Mas enfim, tá? Mas vai chegar o tempo que vai ser só cartão de crédito, você tá tranquilo aí. Então, pessoal, a moeda pode ser moeda metálica, como também o papel moeda, né? As notas, né? Cédulas mesmo, tá? Aí o tipo penal fala de curso legal no país ou no estrangeiro. Olha só, então o objeto material do crime de moeda falsa pode ser o real, né, que é a moeda de curso legal aqui no país, no nosso país, no Brasil, como também eu posso ter, por exemplo, o dólar, né, o euro, certo? O peso, né, que é a moeda argentina, o soles, que é o sole, né, que é a moeda do Peru, enfim. Então, eu posso ter a Libra, né, que é a moeda de curso legal lá no Reino Unido.
Então, vai depender, né, obviamente, se a moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, ambas podem ser objetos materiais do crime de moeda falsa, beleza? Então, tanto o real como a moeda de curso legal no estrangeiro, tá? Então isso aí é muito importante também, tá? Se eu tenho uma falsificação de uma moeda que não é de curso legal, então não vai configurar, certo? O crime de moeda falsa. Pode configurar outros crimes, nada impede, até o estelionato mesmo, mas o crime de moeda falsa não, porque ela exige o chamado curso legal, certo? Curso legal. Aí tem algumas discussões na doutrina, né? Por exemplo, digamos, para configurar o delito eu tenho que atribuir o que? Um valor maior à moeda existente, né? Então o agente ele vai o que? Alterar os sinais das cédulas já existentes para o quê? Mantendo, né, ou diminuindo o valor. Aí tem uma discussão na doutrina e fala o seguinte, se ele diminuir o valor, não haverá crime. Então se ele pegar uma nota de R$20 e transforma numa nota de R$2, não haveria crime porque nessa situação ele está reduzindo o valor da moeda. Olha, eu acho isso aí muito complicado. Na minha visão, isso é crime sim, não importa, né, se ele está aumentando ou diminuindo o valor da moeda, mas há doutrinadores que defendem isso, que se ele reduz o valor da moeda, né, ali da cédula, né, o valor constante ali, nesse caso seria um fato atípico, né, mas eu entendo que não, tá? Outro ponto, a moeda em circulação. Então, se a moeda que for objeto de falsificação ela já deixou de circular, inexiste o crime do artigo 289, né? Então, por exemplo, se eu tenho a falsificação de 100 cruzeiros, né? Nem lembro se tem essa nota de 100 cruzeiros, 50 cruzeiros, né? Enfim. Então, se eu tenho a falsificação de uma nota de 50 cruzeiros, vai configurar o crime de moeda falsa? Não vai, porque só pode ser objeto material do crime de moeda falsa uma nota de curso legal no país ou no estrangeiro. Então ela tem que estar em curso na época do crime, tem que estar em circulação na época do crime. O que pode configurar a falsificação dessa nota de 50 cruzeiros que eu falei para vocês é o crime de estelionato. Pode configurar estelionato, sem dúvida. Digamos que eu sou um colecionador de cédulas, né, antigas, enfim, e alguém me oferece várias notas de cruzeiro, né? E eu olho lá, enfim, aceito, compro essas notas, mas todas são falsas. Isso aí, crime de moeda falsa. Não é crime de moeda falsa nisso, não tem moeda falsa nisso aí. O que eu tenho que é um crime de estelionato. Professor, mas por que não é moeda falsa? Porque são notas, né, são cédulas que circularam no âmbito do nosso país há muito tempo atrás, certo? Então só pode ser objeto material do crime cédulas que estão, né, ali em curso legal, que estão circulando atualmente. No caso do nosso país, somente o real mesmo. Beleza? Então isso aí é outro ponto muito importante, tá? Com relação à falsificação grosseira, já falei até sobre isso, mas só recapitulando, nós temos o chamado crime possível, né? Artigo 17 do Código Penal. Isso é muito importante, tá? Então, para configurar o crime de moeda falsa, a moeda falsificada ela deve ter aptidão, né, para enganar terceiros, né, que é a chamada imitatio veri, né, que é a imitação da verdade. Então, se não tem a imitatio veri, que é a imitação da verdade, né, não há dano potencial. E se não há dano potencial, falta um requisito, né, dos crimes de falso. Logo, não haverá crime, tá? Então, se eu tenho um crime possível, né, então aí não haverá crime. É importante que há uma súmula, que é a súmula 73, tá, do STJ, né? Vou ler aqui para vocês ela, né? Súmula 73 do STJ, que trabalha a possibilidade da configuração do crime de estelionato, tá? Então fala aqui, ó, súmula 73 do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, fala: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual, tá? Isso é tão importante porque o crime de moeda falsa é um crime de competência federal, certo? Já anota isso aí, tá? Então, o crime de moeda falsa é um crime de competência da Justiça Federal.
não é de competência da Justiça Estadual. Muito importante isso. Só tenha cuidado para não dizer, então quer dizer que todos os crimes contra a fé pública, né, são crimes de competência da Justiça Federal. Não, isso está errado. Está errado, tá? Vamos trabalhar cada um dos crimes. Então, crime de moeda falsa, crime de competência da Justiça Federal. Tranquilo. Se eu tenho uma moeda grosseiramente falsificada, uma falsificação grosseira, né, que a olho nu você percebe, em tese eu posso ter que um crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual. O crime de estelionato, crime de furto, roubo, homicídio, receptação, apropriação indébita, enfim, em regra, peculato, são crimes que em regra são de competência da Justiça Estadual, né? Agora, se houver alguma daquelas nuances do artigo 109 ali, né, que trabalha a competência da Justiça Federal, aí sim eu tenho a competência da Justiça Federal. Mas há alguns crimes que já de pronto o legislador já diz, não, esses aqui são de competência da Justiça Federal. E um deles nós estamos trabalhando agora, que é o crime de moeda falsa. Crime de competência da Justiça Federal. Beleza? Então isso aí é um detalhe de suma importância. Então anota aí essa súmula 73 do STJ, né? Outro ponto aqui, elemento subjetivo, já falei isso com vocês sobre isso, é doloso, né? Então o crime de moeda falsa é um crime doloso porque todos os crimes contra a fé pública são crimes dolosos, não admite, né, a modalidade culposa. Outro ponto importante é que o agente ele deve ter ciência do curso legal da moeda, né? E também, né, ele tem que ter ciência de que o objeto da falsificação será colocado em circulação, expondo a risco a fé pública, né? Então ele tem que conhecer tanto que aquela moeda, ele sabe que aquela moeda é de curso legal ali no país, né? Como também ele tem que também tem que ter como objeto a falsificação, ele tem que saber, né? Tem que ter essa consciência de que essa moeda será colocada em circulação, né? Expondo o que? A risco à fé pública. Então, é mais uma situação que envolve também o elemento subjetivo do crime, tá? Elemento subjetivo do crime, beleza? Pessoal, vamos aqui agora trabalhar mais algumas situações. Com relação à ação penal, é um crime de ação penal pública incondicionada, óbvio, né? Crime de ação penal pública incondicionada, tá? Vamos trabalhar agora, né, alguns detalhes aqui de suma importância do delito, tá? Que são, né, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, tá? Então vamos falar sobre esses crimes, tá? Esses parágrafos aqui. O parágrafo 1º trabalha o seguinte, na mesma pena, então se fala assim, nós temos aqui condutas equiparadas, né? Uma conduta equiparada do artigo 289. Tem que ter cuidado porque no artigo 290, nós vamos falar, não sei se nesse bloco, provavelmente no próximo bloco, condutas equiparadas à falsificação de moeda. Então, né? Então o parágrafo 1º fala de uma conduta equiparada ao caput do artigo 289. Ele fala assim, nas mesmas penas incorre quem? Por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Olha só, então aquele que exporta a moeda, não foi ele que falsificou, ele está exportando a moeda. Ou aquele que vende a moeda, que troca a moeda, né? Ou aquele que apenas põe em circulação a moeda falsa, ele responde nas mesmas penas do caput do artigo 289. Qual crime? Crime de moeda falsa, beleza? Então nós temos aqui uma conduta equiparada à moeda falsa, tá? Conduta equiparada à moeda falsa. Professor, então vem cá, digamos que o falsário, né? O falsário é aquele que falsifica a moeda. Então, se o falsário, além de falsificar, ele põe a moeda em circulação, né? Ou ele vende, ou ele exporta. Então ele responde tanto pelo caput como pelo parágrafo 1º também não, tá? Essas condutas do parágrafo 1º são condutas punidas de forma autônoma por outros agentes que não o falsário. Então aquele que falsifica e põe em circulação, esse ato de pôr em circulação é o chamado pós-facto impunível, né?
pós-facto impunível, né? Então, se estuda isso, inclusive, no princípio da consunção. Então, eu não tenho a conduta, não tenho duas condutas, eu tenho a única conduta de falsificar e o ato dele ir lá e pôr em circulação não configura um segundo crime. É um pós-fato impunível, beleza? Agora, digamos que o sujeito A, né, João, falsifica, né, fabrica 1000 notas de R$100, ele me entrega e eu pego essas notas, né, eu, Luiz, e põe em circulação. João praticou a conduta do caput e eu pratiquei a conduta equiparada no parágrafo 1º, que está previsto no parágrafo 1º, que é pôr a moeda em circulação, beleza? Então isso é muito importante também. Parágrafo 2º fala assim: quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aqui no parágrafo 2º nós temos uma infração de um crime de menor potencial ofensivo, né? Então o que acontece aqui? Primeiramente o sujeito ele recebe, digamos, vão no mercado, compra um produto, pago, dou R$100, na verdade é 50, e eu recebo R$50 de troco. Eu chego em casa, eu vejo nota de R$50, nossa, essa nota é falsa, isso aqui tá estranho, eu olho assim, consigo de certa forma perceber, né, que ela é falsa. Tento conversar com alguém que trabalha no mercado, no comércio. Olha, essa nota é verdadeira para mim, que eu não conheço. Olha, essa nota é falsa. É falsa mesmo? Tá certo. Aí pode falar um prejuízo, eu pego essa nota e tento utilizar ela no estabelecimento. Então, nisso, a reprovabilidade da conduta, ela existe, mas ela é bem menor daquele que falsifica, porque inicialmente eu estava de boa fé, eu fui enganado. Mas eu não poderia chegar e pôr a moeda em circulação para não ficar no prejuízo, não podia fazer isso, tá? Então, se isso ocorrer, nós temos aqui a conduta do parágrafo 2º, né? Que é uma pena menor, certo? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Uma pena menor, beleza? Então, nesse caso, nós temos um crime de menor potencial ofensivo, tá? Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos. Então, nós temos aqui uma conduta qualificada no parágrafo 3º, 3 a 15 anos e multa. O funcionário público, ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Inciso 1. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2. De papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então aqui, pessoal, nós temos um crime qualificado no parágrafo 3º, tá? E além disso, essa conduta do parágrafo 3º, nós temos um crime próprio, porque o sujeito ativo só pode ser funcionário público, ou diretor, ou gerente, ou fiscal de banco de emissão de moeda. No caso aí é a Casa da Moeda, né? Então aqui temos um crime próprio, tá? E quando ele estará caracterizado, além desses autores, né, específicos, ocorre quando houver a fabricação ou emissão de moeda ou título, com título ou peso inferior ao determinado em lei. E o inciso 2, fabricação ou emissão de papel moeda em quantidade superior à autorizada, tá? Então, muita atenção aqui, que aqui configura uma conduta qualificada, tá? Qualificada. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Então, nas mesmas penas de quê? Do parágrafo 3º. Então, parágrafo 4º, nós temos uma conduta equiparada ao crime qualificado, tá? Então, aquele que desvia ou faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada, também responde pela mesma pena do parágrafo 3º, né? Então, nesse caso aí, nós temos um crime qualificado também, beleza? Pessoal, com isso, né, eu consigo encerrar com vocês, tá, o estudo, né, do crime de moeda falsa, artigo 289, foi bem legal, conseguimos estudar aí, né, nesses 2 blocos. No próximo bloco vamos trabalhar o quê? Os crimes assimilados ao de moeda falsa, né? Então cuidado para não confundir o artigo 290 com o parágrafo 1º, que são condutas equiparadas ao de moeda falsa, beleza? Pessoal, então era isso, um grande abraço, tá? Até a próxima, estudem, né? Se esforcem aí, que é importante para você adquirir conhecimento e alcançar os seus objetivos, tá bom? Então era isso, um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.